O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, vós chorastes e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, vós ficareis tristes. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Minha irmã e meu irmão, esta é para nós palavra da salvação. Vós, Senhor. Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria podermos celebrar esta festa, a festa da Eucaristia, o memorial da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, com este quê de devoção a Santa Rita de Cássia. De fato, hoje teríamos uma grande festa, diríamos assim, com a presença dos fiéis. Tamanha é a devoção a Santa Rita de Cássia pelo Brasil afora. Mas impedidos de estarmos juntos enquanto assembleia, enquanto comunidade cristã, para respeitar as orientações dadas pelas autoridades, inclusive a igreja, evitando assim a aglomeração, e no isolamento social ou confinados em vossas casas, vocês também poderão estar vivendo este momento de intensidade, intimidade com esta santa das causas impossíveis. Mas o que alimentou Rita nesta sua caminhada à santidade? A palavra de Deus. Ela era mergulhada pelo Espírito Santo. Ela se alimentava da palavra, entendendo que a ação de Deus atuava e agia nela. Desde criança, desde pequenina. Interessante que, olhando a palavra de Deus neste pós-Páscoa, ou melhor dizendo, neste tempo pascal, na sexta semana, no tempo da Páscoa, nós vamos vendo que interessante a liturgia da palavra. Quanta riqueza, lendo nestes dias o Atos dos Apóstolos. A perseguição, os incômodos que eles sofriam por querer seguir e testemunhar Jesus. Paulo, aquele mais, diríamos, audacioso no anúncio da palavra, é que mais aparece. Mas não sozinho, claro, ao lado, uma hora de Pedro, outra de Barnabé, e certamente assessorado pelas demais pessoas e comunidades por onde ele passava. Mas a perseguição, os maus tratos e as humilhações não tiravam dele ou deles a alegria de viver no ressuscitado.
Então, o Salmo vai nos mostrar claramente isso, quando reconhecemos Deus como Rei de toda a terra. O Senhor é Rei de toda a terra. O Senhor é Rei, é o Senhor do céu e da terra. Então, é este Deus que nós queremos seguir. É este Jesus que nós perseguimos no bom sentido da palavra. E aí, o Evangelho é todo, eu diria, a vida de Rita de Cássia, onde Jesus nos apresenta esta alegria, mas não a alegria que o mundo pode dar. As tristezas que nós vivemos, elas poderão ser transformadas em felicidades, paz, equilíbrio, serenidade. E foi na palavra de Deus que Rita encontrou, não obstante os desafios que a vida lhe apresentava, a energia suficiente para manter-se de pé. E aí a gente vai entender o porquê desta mulher ser tão querida, não só no Brasil, mas o mundo inteiro tem uma devoção e um carinho enorme por esta mulher, hoje podemos dizer por esta santa, que desde pequena manifestou o desejo de ser monja, queria ser monja. Primeiro, a experiência ali com os carmelitas, depois devota de Santo Agostinho, ela vai então alimentar isso, mas os pais idosos desejavam que Rita casasse, que pelo menos ela tivesse uma assistência, não ficasse sozinha, ou que pudesse lhes dar netos. E já eles, pessoas simples, trabalhavam na lavoura. Certa feita, conta a história, que foram para a roça e botaram Rita num balaio, como se fala o Moisés, né? Ali. E foram tocando a roça, daqui a pouco o bebê ficou lá no cestinho, lá atrás. Numa roça vizinha, um senhor trabalhando machucou numa ferramenta e quase que estava com as mãos por perder. E ele estava passando para ir à cidade buscar socorro. Quando passou diante daquele bebê cheio, um enxame de abelhas sobre aquele bebê. Ele, naquela dor, naquele sofrimento, com as mãos ensanguentadas, diz a história, e começou a abanar as abelhas para proteger o bebê. Saiu de si, de sua dor, de seu sofrimento, olha o detalhe, e vai socorrer uma criança indefesa. Quando ele abanou, o sangue estancou. E ele ficou curado. Então, já começa a correr fama da beleza desta criança. Mas Rita, ela não hesita em desobedecer os seus pais. Então, ela é apresentado, como antigamente o casamento era arranjado, apresentam-lhe um tal de Paulo Ferdinando Mancini para se casar com ela. Um homem bom, sereno, de fala mansa, mas quando casou com Rita, se revelou a figura que era. Abrutalhado, viciado em jogos, na bebida, de uma vida toda atrapalhada. Rita se deu conta que, de fato, ela ali teria um calvário a subir. Mas com intimidade com Santa Madalena, com Santo Agostinho, São Nicolau, ela então não hesita na fé e começa a rezar por este homem. Tiveram 2 filhos. E neste período, Rita insistentemente pedindo a Jesus na Eucaristia que curasse o seu marido destes males. E de fato ele se converteu. Ele se converteu, começou a acompanhar Rita na igreja.
Uma noite armaram-lhe uma emboscada quando ele voltava da igreja, e assim ele foi assassinado. Os filhos adolescentes, primeira reação é vingar a morte do pai, pois o lugar era pequeno, era Roca Porena, mais ou menos 4, 5 quilômetros de Cássia, da cidade de Cássia. Um lugar de montanha, bonito, mas todos se conheciam. E se descobriu quem havia assassinado seu pai. E Rita, então, teve mais esta dor no coração. Não queria que os seus filhos fossem assassinos, se transformassem em assassinos, sujassem suas mãos com sangue alheio. E o que ela faz? Pede a Deus que converta os seus filhos, que até os levasse para a glória, olha interessante, até os levasse para a glória, para que eles não tirassem a vida do outro. Que coragem desta mulher. E naquela época estava estourando, acontecendo, sobretudo em Veneza, ali no norte da Itália, a febre bubônica. E justamente com esta pandemia, naquele tempo também já havia declarado pandemia, olha a época em que nós celebramos esta santa, olha a época que nós estamos vivendo. E ali eles foram levados por esta peste. E Rita, então, num desejo enorme de confirmar a sua vocação desde pequena de ser monja, ela bate no convento das agostinianas 3 vezes para se apresentar e ser freira. E o que acontece? Nas 3 vezes que ela se apresentou ao convento, foi-lhe dita: você não tem vocação, você já fez a sua opção. Você foi casada, e casada com um homem mau. Tanto é que ele foi assassinado. Você não é bem-vinda, você não pode entrar neste convento. A mentalidade humana, muitas das vezes, nós somos contradizidos, ou contrariados, melhor dizendo, por conta da nossa postura. E não assumimos com convicção aquilo que queremos, ainda que tenham certeza e consciência daquilo que quero, que é um bem, que eu posso ajudar, que eu posso promover, que eu posso fazer com que o bem se propaga. Ou seja, nós nos deixamos influenciar por falas opostas. Rita, ela tinha tudo para dizer: nossa, a Madre Superiora falou aquilo que eu precisava ouvir. A Madre Superiora está certa, é verdade. Quem sou eu para ser freira? Porque, afinal, eu fui casado com um homem mau, alcoólatra, brigão. Mas ela não. Alimentada pela palavra de Deus, alimentada pela Eucaristia, retomou a própria vida e pediu socorro aos seus santos. Então, uma certa feita, diz que golpearam na porta de Rita, de madrugada, e eram os 3 santos de devoção. Ela também era muito devota de Santa Maria Madalena. E ali diz que ela apareceu do nada dentro do convento. E as portas fechadas, aqueles conventos, aquelas portas, aquelas madeiras enormes, né? Super seguros. E ali as irmãzinhas se deram conta de que Rita foi colocada ali dentro por obra divina. Mas como o ser humano é complexo, e como quem está na presença de Deus não vive na bonança, não vive na zona de conforto, mas é cobrado a todo tempo é cobrado, começou um outro calvário. Primeira tarefa de Rita. Está vendo esse galinho aqui, Rita? Ó, você vai plantar ali na porta do convento e vai dar água nele todos os dias, tá? E ela ficou obediente à fala da orientadora. E ali plantou aquele galho seco. Todos os dias ia jogar água. E as colegas rindo dela, debochando dela.
ridicularizando. Ei, você que é ridicularizado, hein? E ali, ela com fé, dava água. Depois de um ano floresceu a roseira. Por isso, tem a história de a gente convidar as pessoas para trazer rosas, né, nas missas de Santa Rita. Eu até quase me senti um pouco tentado a pedir a vocês para levarem para as vossas casas rosas, quando eu fiz a chamada para esta Santa Missa. Mas eu pensei, quem tiver rosa no jardim da sua casa está ótimo, né? E quem não tem, pode arriscar querendo buscar. Mas não importa. A rosa, ela se faz presente, a rosa de Rita se faz presente na sua vida, na sua casa, neste momento, a partir desta celebração que entra no seu lar. E Rita, então, começou a ser observada diante daquele grupo que passava horas de oração diante do Santíssimo. Mas ela também tinha uma sensibilidade para com os pobres e os enfermos. Conseguiu, por obra divina, ação do Espírito Santo, autorização para sair do convento e visitar em torno, as famílias em torno. Vejam vocês, como é importante estarmos no sobrenatural. Como Rita venceu isso tudo? No sobrenatural. E Rita, como se não bastasse, uma vez diante de Jesus crucificado, fazendo a sua adoração, ela pediu: Senhor, eu quero condividir com o Senhor um espinho da vossa coroa. E diz que o espinho saiu e cravou-lhe na fronte, aqui na testa. Por isso ela traz essa imagem desta gota de sangue na testa. E esta ferida ficou durante muitos anos. A Rita sofria com a ferida. Mas com o passar do tempo, as irmãs então arrumaram um quartinho lá no fundo do convento. Geralmente eram extensos, de áreas grandes, porque a ferida era fétida, exalava um cheiro horrível. E a comida era jogada praticamente na sua cela. Em 1450, o Papa fazia uma audiência e receber as freiras agostinianas. E ele disse: quero que vocês venham, que eu também quero dar-lhes uma bênção e aproveitar, oferecer aquilo que a igreja proporciona às indulgências. Quando a notícia correu e chegou aos ouvidos de Rita, ela comentou com alguém que foi visitá-la na cela, que foi levar o alimento, provavelmente, ali: eu também quero ir. Riram, zombaram dela. Imagina, você com esta ferida, você vai matar o Papa, sufocar o Papa. Imagina, e ainda, além do mais, vai atrapalhar a nossa audiência. Rita, então, mais uma vez, falou com Jesus: Jesus, me autorize ir até o Vaticano. E ela conseguiu. Porque estava na Úmbria, aí caminharam alguns dias e foram até o Vaticano. Sem ferida, sem chaga, sem cheiro. Ela realizou o sonho. Já muito doente, caminhou com um pouco de dificuldade, mas chegou. Voltando para o convento, apenas adentrou o convento e a ferida voltou. Estranho. Para nós que não lidamos bem com os desafios, com as dificuldades da vida, olhar para a Rita, reconhecer a fé, o sobrenatural em que esta mulher vivia, deve nos trazer forças e coragem para viver esta pandemia. Este isolamento que está deixando louco muitas pessoas, infelizmente levando até a depressão. Então precisamos redimensionar isso dentro de nós. Ou seja, a minha fé deve me colocar num patamar, num nível além daquilo
ou superior ao que nós estamos vivendo. Senão, de fato, a gente torna um pouco que pirado. Olha, esta mulher, no leito de dor, ela vai confirmar de que estava em Deus. Tinha neve lá fora e ela pede para trazer uma rosa. E a freira, a enfermeira que estava cuidando dela, disse: Rita, imagina, irmã, não é tempo de rosa. As roseiras estão sufocadas pela neve. Pode buscar, por favor. E assim que ela saiu, a roseira que ela plantou muitos anos atrás, aquela que ela regou durante 1 ano, aquele galinho seco, todos os anos florescia com belas e lindas rosas. E num tempo de neve, a irmãzinha foi lá e encontrou a rosa. Como se não bastasse, Rita, não para esnobar, que ela não precisava disso, mas talvez para ajudar até nós hoje, ouvindo, acompanhando ou assistindo, né, a vida dela através dos vídeos, dos filmes, ela ainda dá uma outra colher de chá. Por favor, eu quero figos. Mas, irmã, não tem figo. Como a senhora sabe, é tempo de neve. É inverno aqui para nós. Pode ir, tem 2 lá fora. Irmã, que isso? Ainda falaram, ela está variando, está delirando, tamanha é a dor. E a Rita insistia e ela foi e buscou. Encontrou lá os 2 figos. Por isso que também é lembrado. O milagre de Rita, que vai mostrar para a humanidade o poder de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, celebrar Santa Rita não é só pensar causas impossíveis são tantas, inúmeras. É uma santa das causas impossíveis, mas que com sua vida testemunhou o reino, o amor. A dureza do seu esposo não fez com que ela perdesse a fé, mas é porque ela estava no sobrenatural. O amor estava nela e ela estava no amor. A serenidade estava nela e ela era a serenidade em pessoa. Nos filhos, ela vai encontrar a força de apresentá-los, de entregá-los a Deus. E nas irmãs, ela vai ratificar, confirmar a presença de Deus na vida dela. Talvez para nós que estamos aqui, né, de uma menina que nasceu há muitos anos atrás, 1381, né, e que vai morrer aos 76 anos. Vamos dizer, é tão distante isso da gente. Mas aí a gente recorre à palavra de Deus, às palavras de Jesus. As vossas tristezas se transformarão em alegria. É o evangelho de hoje. Dá para transformar a sua tristeza em alegria, meu irmão e minha irmã? Você não dá, não. Nem eu. Mas Deus pode. Então é por isso que nós estamos aqui. Isso aqui não é um teatro, não é uma representação. É algo verdadeiro que quer nos alimentar a fé. E a possibilidade de superar as nossas covardias, os nossos medos, os nossos ais, sobretudo em tempo de pandemia. Como nós costumamos dizer, quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com ele, não é isso? Imaginem vocês que estão confinados em suas casas, quantos limites estão aflorando? Quantos ais estão vivendo? Mas lembre-se que você também tem o seu ai. Você também tem o seu limite. Nossa, é o outro, a outra. Mas você também. Então é preciso administrar isso, trabalhar isso dentro de nós. Rita estava profundamente coligada, conectada com o universo em torno, com as pessoas. Por isso não deixou-se abalar. Então, nós precisamos aprender a fazer isso também. Como
encontrar o meu ponto de equilíbrio diante de tantas desestabilizações, diante de tantos ventos contrários, como nos falava Santa Paulina. É a serenidade, é o amor, é a oração, é a leitura diária da palavra de Deus, é a Santa Missa. Não é suficiente dizer o quanto eu gostaria de. Não, viva o momento presente. O futuro a Deus pertence. A grande fala do momento, isso vai passar. É verdade, tudo passa. Eterno é só Deus. Então nós temos que descobrir nisso tudo a graça divina. Meu irmão, minha irmã, celebrar esta mulher aqui é celebrar do possível, do milagre. Perdoe a expressão, na desgraça. Desgraça é sem a graça de Deus. Ela viveu a desgraça, mas estava em Deus. Por isso subiu os altares. Por isso foi proclamada santa em 1900. Olha só. Então, hoje, temos ela como nossa intercessora das causas impossíveis, né? Assim como 28 de outubro, São Judas Tadeu, também das causas impossíveis. Mas vamos fazer uma ligação, uma conexão direto com aquilo que ela viveu e testemunhou. Eu sou covarde numa coisa, posso falar para vocês? Depois não vão me julgar não, hein? Olha, essa oração que ela fez pedindo um espinho de Cristo, que isso? Não, Senhor, olha, você já está na cruz, você já carregou todos os meus pecados, pecado da humanidade, agora é só glória. Mas tem hora que, né, a vida não é só assim, não, né? A vida é assim. Então, na hora desses ais, a gente tem que ter estrutura para poder focar e ver o que nós queremos. Ou o que podemos fazer? Aí entra o quê? A espiritualidade, a ação do Espírito Santo. O cosmo, o universo conspira a nosso favor. Mas a partir de quê? De uma consciência de fé. Então eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que estar focado naquilo que eu quero. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente fosse ficar falando de Rita, aqui tem tantas histórias. Santa Rita de Cássia, mas ela não nasceu em Santa Rita de Cássia, ela nasceu em Roca Porena, 3,8 km, mais ou menos 4, 5 quilômetros ali de Cássia. O convento que ela entrou é que é em Cássia, por isso que fala Santa Rita de Cássia. Quem sabe, passando essa pandemia, né, lá para o próximo ano, a gente faz uma outra peregrinação e vocês possam conhecer de fato essa história magnífica, tão bonita, de perto, até para nos ajudar a viver os nossos ais. Amém?